Beleza, tá gravando. Galera, hoje nós vamos revisar aí a ideia de movimento uniformemente variado, ou MOVE, né? MOVE é o movimento uniformemente variado. Só para a gente lembrar que dentro do movimento uniformemente variado, são 3 variáveis. Quais são? Espaço, tempo e o quê? Velocidade. Então, lá, as 3 variáveis são essas. Espaço, tempo e o quê? E velocidade. Essas são as variáveis. As variáveis. E quem é a constante, né? A nossa constante é quem, gente? A nossa aceleração. Então, espera lá. Movimento uniformemente variado tem as variáveis espaço, tempo e velocidade. E quem é constante? Quem vai ser constante? Vai ser quem? Constante vai ser a aceleração. Então, como calcular a aceleração? Para calcular a aceleração é simples. A aceleração é a variação da velocidade pela variação de tempo. A aceleração é a variação da velocidade pela variação de tempo, certo? Então, se eu tenho uma aceleração constante, então vai surgir aí uma primeira equação, uma primeira função, que eu vou chamar ela de função horária da velocidade. Função horária da velocidade. Por que a função horária da velocidade lá, ó? Só para a gente entender, vai relacionar quem? Espaço e tempo, tempo e velocidade. Então, é uma função que relaciona tempo com quem? Com velocidade. E que função que é essa? Vovó e vovô ainda trabalham. Essa é a função horária da velocidade. Então, é a função que relaciona quem? Só para a gente lembrar, a velocidade em função de quem? Do tempo. Temos outra função, que é a função horária, a nossa função horária do espaço. A função horária do espaço é a função que vai relacionar quem? Olha como ela é. Espaço final é igual ao espaço inicial, mais ou menos a velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos AT ao quadrado dividido por 2. Essa é a outra função, que nada mais, nada menos, ela está relacionando quem? Espaço em função de quem? Do tempo. Então, a função horária. Então, lá, movimento uniforme, eu tenho aceleração constante, eu tenho a função horária da velocidade e a função horária do espaço. Então, eu já relacionei, ó. O que eu já relacionei? Eu já relacionei espaço com tempo, já relacionei velocidade com tempo, então falta relacionar espaço com velocidade. Essa equação, ela tem um nome, chamada equação de Torricelli. Equação de Torricelli. Essa equação, ela vai ser o seguinte. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a variação do espaço,
2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Esta é a equação de quê? De Torricelli. Então, basicamente, eu tenho 3 funções, tá? Dentro dessas 3 funções, eu tenho aí a base de movimento uniformemente variado. Galera, copia isso aí, ou tira um print, né? Copia que assim que terminar eu já vou continuar aí. Vamos lá, eu vou continuar aí. Tá bom, pessoal. A nível de Enem, a nível de cobrança aí do Enem, o que eles vão cobrar mais vão ser a ideia de gráfico. A ideia que relaciona o quê? Gráfico. Então, quando se fala de gráfico, gráfico basicamente ficou feio. Gráfico, basicamente, você vai ter que olhar função por função, tá? Então, a ideia de gráfico, na verdade, são gráficos. Então, nesses gráficos, você vai ter que olhar função por função. Então, a primeira função, eu vou chamar função horária, função horária da velocidade. Qual é a função horária da velocidade? Velocidade final é igual à velocidade inicial, mais ou menos a aceleração vezes o tempo. Pessoal, olhando para essa equação, é bem simples. Ela é uma equação de primeiro grau. Então, se ela é uma equação de primeiro grau, ela vai formar uma reta, tá? Então, basicamente, o gráfico dessa função, basicamente ele assume esses 3 estilos. Vou fazer os 3 logo. Velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Pessoal, se acontecer o seguinte, vamos imaginar função horária da velocidade. Se ele for uma inclinação para cima, isso quer dizer que a aceleração é positiva. Por quê? Passado o tempo, velocidade inicial, velocidade final. Isso quer dizer que a velocidade final é maior que a inicial. Isso quer dizer que a variação de velocidade foi positiva. Por isto que a minha aceleração é positiva. Agora eu vou definir movimento. Se for uma inclinação para baixo, isso quer dizer o quê? Que passou o tempo, eu tinha uma velocidade inicial, uma velocidade final, ficou aceleração negativa, mas por que a aceleração é negativa? Porque a velocidade inicial é maior que a final, isso quer dizer que a variação de velocidade é negativa. Então, a aceleração ficou negativa, certo? A aceleração ficou negativa. E, por último, é um gráfico que não tem inclinação. Isso quer dizer que a aceleração que é igual a zero. Então, lá, o que nós já aprendemos? Que a inclinação
define a aceleração. Se ela for uma inclinação para cima, a aceleração é positiva. Se for uma inclinação para baixo, a aceleração é negativa. Se não houver inclinação, não há o quê? Aceleração, tá? No nosso primeiro gráfico. Copie aí. Vão copiando, tirando print. E aí, é a primeira coisa. A inclinação define a velocidade, não, a aceleração. Se a inclinação for para cima, a aceleração positiva. Se for para baixo, a aceleração o quê? Negativa. Então, para a gente entender isso, nós vamos aplicar o seguinte. Para a gente entender isso, nós vamos ver as propriedades. Que é super simples. As propriedades para esse gráfico. Então, eu vou desenhar ele aqui, ó. Um gráfico que relaciona velocidade com o tempo. Eu vou fazer ele bem imenso aqui, ó. Isso aqui, tá? Só para a gente definir situações. Galera, presta bastante atenção nessa propriedade. Primeira coisinha que aconteceu. O gráfico tocou o eixo da velocidade. Tocou o eixo da velocidade, a velocidade quê? Inicial. Tocou o eixo da velocidade, velocidade inicial. Tocou o eixo do tempo. O que quer dizer isso? Ó, esse é o primeiro ponto. Se toca o eixo do tempo, isso quer dizer que a velocidade é igual a zero. Vamos fazer uma analogia. Se a velocidade é igual a zero, é porque ele parou. Não é isso? Ele parou. Então, antes dele parar, ele estava em movimento. Tá. Depois que ele para, ele entra em movimento. Então, isso aqui quer dizer o quê, gente? Na hora que ele para, vamos imaginar que ele vinha com velocidade com qual sinal? Negativo. A inclinação é para cima, então a aceleração é positiva. Então, velocidade negativa e aceleração positiva. Essa parte desse movimento aqui, até parar, nessa parte desse movimento aqui, o movimento é o quê? Retardado. Ó, o movimento é retardado. O que é retardado? A velocidade diminui. Mas, basicamente, como você descobre que o movimento é retardado? Quando a velocidade e a aceleração têm sinais, o quê? Diferentes. Olha lá o sinal da velocidade negativo e o sinal da aceleração positivo. Sinais diferentes. Agora vamos lá para cima. Para, né? Para. No que ele para, a velocidade agora assume qual sinal? Ó, aqui em cima, ó. Daqui para cá, ó, todos os valores que ela assume é o quê? Valores positivos. Então, essa parte aqui de cima do movimento, é o quê? Acelerado. Acelerado por quê? Porque acontece o seguinte, a velocidade e a aceleração têm sinais, o que agora? Sinais, né? Tem sinais, o que? Iguais. Então, para ser acelerado, a velocidade e a aceleração têm que ter sinais iguais. E para ser retardado, a velocidade e a aceleração têm que ter sinais o que? Diferentes. Olha lá, vamos ver? A aceleração positiva e velocidade positiva. Então, o movimento é o quê? Acelerado. Então, a primeira propriedade aí, né?
Então, para ser acelerado, a velocidade de aceleração tem que ter sinais iguais. Para ser retardado, velocidade e aceleração sinais diferentes. Velocidade igual a zero. Isso quer dizer que ele está fazendo o quê? Mudando o sentido. Ele vinha com um sinal positivo, negativo, e foi para um sinal positivo. Então, ele mudou o sentido, tá? Copia essa primeira propriedade aí, nossa propriedade, que nós vamos usar essas propriedades numa lista. Eu já enviei uma lista para vocês lá no grupo de física. Dê uma olhada, tá? A lista de vocês. E, por último, dentro dessa propriedade aqui, né? Dentro desse gráfico aqui, vou desenhar outro gráfico. É um gráfico também continua velocidade e tempo. Isso seria um pouco menor. Ó, esse é o gráfico. Tocou o eixo velocidade inicial. Agora você percebe que a inclinação θ aqui, né? Essa inclinação define quem, ó? Só para a gente lembrar que essa inclinação é quem? Quem é essa parte aqui? É a variação de velocidade. Quem é essa parte? Ou, calma aí. Quem é essa parte aqui? É a variação de tempo e essa parte, variação de velocidade. Então, 90 graus. Isso quer dizer que a tangente do ângulo é numericamente igual à aceleração. Então, maior o ângulo, maior a aceleração. Maior o ângulo, maior a aceleração. Maior o ângulo, maior a aceleração. Então, quanto mais inclinado tiver, maior será essa aceleração. E por último, e o mais importante, é que um gráfico que relaciona velocidade com tempo, ele forma uma figura. Então, a área dessa figura, vamos pôr de laranja, ó, a área dessa figura, a área de um gráfico de velocidade em função do tempo, é numericamente igual à variação de espaço. Não esqueça isso. E se for a parte de cima, é positivo. Se for a parte de baixo, é negativo. Então, a variação de espaço positiva e variação de espaço o quê? Negativa. Esse é o mais importante disso aí, tá? A propriedade, isso aí. Eu vou deixar um espaço aí, um print aí, ó. Um print aí. Propriedades. Um print aqui, ó. Propriedades aí, ó. Esse é o gráfico de quem? De velocidade em função do tempo. Primeiro print aí, propriedade, né? Segundo print aí, outra propriedade. Beleza? Então, vamos continuar aí. Temos aí um outro gráfico. A primeira função, a função horária da velocidade. Agora, nós vamos para outra função aí. Vou pegar um azulzinho aqui. É a função horária do quê? Do espaço. Função horária do espaço, que é qual? Ó? Espaço final é igual ao espaço inicial, mais ou menos a velocidade vezes o tempo, mais ou menos a t ao quadrado, dividido por 2. Olha como ela é, gente. É uma função de segundo grau. É uma função de segundo grau, então vai ser uma parábola.
parábola. Se é uma parábola, dentro da nossa parábola, a parábola vai ter uma curvatura ou para cima ou para baixo. Então, só para a gente não esquecer, o gráfico ele vai ser um gráfico de espaço em função do tempo, fazer ele assim. Ele vai ser uma parábola com, pode ser assim, e também espaço e tempo. Ele pode ter várias maneiras, né? Mas eu estou pondo a curvatura ou para cima ou para onde? Para baixo. Se a curvatura estiver para cima, isso quer dizer que nosso A é maior que zero. Isso quer dizer que ele assume o valor positivo. Então a curvatura voltada para cima. Se a curvatura for para baixo, quer dizer que nosso A é menor que zero. Então ele assume um valor negativo. Tudo bem? Então a curvatura define isso. E logo que se você fizer uma análise, ele pode ter, se ele tocar, ó, tocou o eixo do espaço, é o espaço inicial. Tocou o eixo do espaço, é o espaço inicial. Tocou o eixo do tempo, é quanto ele passa pelo espaço igual a zero. Ou melhor, é quanto ele passa pela origem. Tocou o eixo do tempo, o espaço é igual a zero. É quanto ele passa por onde? Pela origem. Se passa pela origem, o espaço inicial é igual a zero. Certo? Não tem muito segredo com esse gráfico aí. É só a curvatura. Se for para cima, aceleração positiva. Se for para baixo, aceleração negativa. Beleza? Galera, outro print aí, né? Outro print. Agora eu vou falar a propriedade dele. Uma propriedade bem interessante dele. Tá bom. Um print aí. Vamos lá para propriedades. A propriedade eu até... Vou desenhar ele aqui. E eu vou fazer ele assim. Ele vai ser um gráfico que relaciona espaço com tempo. Espaço com tempo. Eu vou fazer ele assim. Tá. Vamos pensar um seguinte. Até esse momento aqui, ó. Aqui é o menor ponto, né? Menor valor assumido matematicamente aqui. Isso quer dizer o quê? Velocidade igual a zero, é onde que ele para, tá? Quer dizer que ele vinha com um movimento, né? Vinha com o quê? Só para ter uma noção, o espaço está diminuindo. Se o espaço está diminuindo, ele vinha até aqui com velocidade que ele vinha diminuindo com velocidade negativa. Ele para. No que ele passa a ter aqui agora o quê? Velocidade que positiva. Então, só para a gente lembrar, nossa aceleração é positiva, porque a curvatura é voltada para cima. Então, aceleração positiva e velocidade negativa, então essa primeira parte, o movimento é o quê? É dado. Passou, parou, aceleração positiva e velocidade positiva, o movimento passou a ser o quê? Acelerado. Então,
Ele tinha um movimento retardado, parou, passou a ser acelerado. Então, essa é uma observaçãozinha, tá? Então, aqui é quando ele muda o sentido. Então, ele mudou de movimento retardado para o quê? Acelerado. Outro printzinho aí, tá? Outro printzinho. Aqui ele tocou a origem, né? Nós já sabemos. E o último gráfico, que não tem função, é o gráfico que relaciona a aceleração em função do tempo. Só que eu sei que a aceleração, a nossa aceleração, ela é o quê? Constante. Ela é uma aceleração constante. Então, o gráfico de aceleração em função do tempo não vai ter inclinação. Então, ele vai ser ou a parte de cima, aceleração positiva, ou a parte de baixo, que é a aceleração quê? Negativa. Só que tem uma propriedade interessante. Se você observar, esse gráfico forma um desenho, né? Então, a área de um gráfico de aceleração em função do tempo é numericamente igual à variação de quê? De velocidade. Essa é outra propriedade. Galera, um print aí e vamos para resolver exercício. Eu vou, no final da aula, eu posso mandar esse arquivo aqui para vocês. Eu vou até mandar agora, né? Posso até mandar esse arquivo para vocês. E aí, vamos resolver questões aí. Eu enviei uma lista lá para vocês. Eu enviei uma lista lá para o grupo de vocês. Vamos ver se eu consigo acessar ele aqui. Vamos lá. Epa. Física Terceirão, seu amado, né? Tá aí, Física Terceirão 2020, seu amado. Tá aí, vou clicar na lista de exercícios. Vou abrir aí para vocês. É o lado do projeto Medicina. Na verdade, cinemática, gráficos de cinemática, tá? Nós vamos resolver essas questões aí. Vamos ver algumas aqui. Deixa eu fazer essas 5. Pode ser essas 5. As 5 aí. Vou fazer essas 5. Todo mundo tranquilo aí? Já viram lá o arquivo? Vá lá no grupo, baixa o arquivo para a gente ver essa questão de número 5 aí. Então vamos lá. Pessoal, é uma questãozinha legal de fazer, tá? Uma questão muito interessante de fazer. Chamar atenção para vocês. Depois vocês darem uma olhada lá no canal, no meu canal lá, eu já resolvi algumas questões de movimento uniformemente variado para Enem. Dê uma olhada lá, tá? Ela tem algumas questões que relaciona até gráfico aí. Dê uma olhada. Pessoal, eu vou fazer a questão 5. Olha lá, ó. A nossa questão 5, ela é uma questão bem interessante. Tenta aí vocês, questão 5 aí. Eu vou travar ela aqui. Opa, travei errado.
Questão 5. Tenta vocês aí, para a gente começar a resolver ela, né? Ela é uma questão muito interessante. E é uma das propriedades mais cobrada a nível de Enem, tá? A nível de Enem aí. Vou fazer a quinta e vou mostrar algumas coisitas para vocês. Então vamos ver lá. Um pouquinho pretinho. Questão 5. Considere um carro de Fórmula 1, de Fórmula Indy, correndo em uma pista oval. Então, uma pista oval. Representado na figura a seguir. O ritmo da corrida e do carro, o carro acelera na primeira metade da reta, freia na segunda metade de cada reta e faz curva com velocidade escalar constante. No gráfico estão representadas a velocidade escalar do carro em função do tempo, considerando-se que o percurso tem início no ponto marcado com a bandeira quadriculada. Então, ele começa aqui, né? Começa com o vermelhinho. Começa bem aqui, ó. Tá lá a bandeira quadriculada. Começa aí. Qual o comprimento dessa pista? Ó, quer saber o tamanho dessa pista todinha. Pessoal, então vamos voltar a ler. No ritmo da corrida, o carro acelera na primeira metade de cada reta. Então, nessa primeira metade, a aceleração é positiva. Acelera. E faz as curvas com velocidade constante. Então, nas curvas, a aceleração igual a zero. Velocidade positiva. Tá. Vamos lá. Epa, volta aqui. Então, ele acelerou. Outra metade, ele acelera, né? E na segunda metade, ó, na primeira metade da reta, o carro acelera na primeira metade de cada reta e freia na segunda. Então, segunda metade, aceleração negativa. Então, só para a gente melhorar aqui. Só para a gente dar uma melhorada. Aqui, a aceleração é positiva. Aqui, a aceleração é negativa. E depois, o movimento é de novo a aceleração igual a zero, velocidade positiva. Depois ele acelera positivo e aqui ele freia, né? Vamos só para ele frear. Certo, galera. Então, olha o que eu vou ter que achar. Eu vou ter que achar nesse gráfico. Vamos começar por aqui, ó. Eu vou ter que achar nesse gráfico uma parte que a aceleração é constante. A aceleração constante, a velocidade não muda. Então, pode ser essa parte aqui. Ó. Pode ser essa parte aqui. Pode ou não pode? A velocidade é constante e a velocidade positiva, aceleração positiva. Acelera o carro. Acelera. Inclinação para cima. Freia o carro. Inclinação para onde? Para baixo. Faz a curva. Não é isso? Então, primeira curva, acelerou, freou, fez a curva. Acelerou. Freou. Então, a figura toda que nós vamos ter que olhar é essa aqui. Figura toda. De novo, vamos começar a curva, acelera, freia. Curva, acelera, freia. Então, a área, detalhe, para não esquecer, o que eu tenho é um gráfico de velocidade em função do tempo. Então, a área dessa figura laranja,
a área de um gráfico e velocidade em função do tempo é numericamente igual à variação do espaço. Então, vamos calcular essa figura. Gente, para mim calcular essa figura, na verdade, eu vou calcular ela assim, ó. Essa parte de roxo e essa parte de vermelho. Essa parte de vermelho. Então, vamos lá. Variação de espaço é igual à área roxa. A área roxa. Então, vai ser base vezes altura. Mais duas vezes, ó, esses triângulos são iguais, base vezes altura dividido por 2. Certo? Porque são dois triângulos, 2 com 2 corta. Então, vamos lá. Variação de espaço. Quem é a base? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes quanto que vale cada um? Vamos pensar. Agora é a hora de pensar. Ó, de 100 for para 100 e 1, 2, 3, 4, 5 para 150. De 100 para 150 vamos confirmar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada quadradinho vale 10, né? Então, é 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 10. Qual é a altura? 1, 2, 3, 4, 5. Só que lá também vale 10. 5 vezes 10. Mais a base. Quem é a base? 1, 2. 2 vezes 10. Que é a altura? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 10. Então, a variação de espaço é igual. Ó, 6 vezes 5, 30. 1, 2. 1, 2, 0. Mais 2 vezes 5, 10. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 3.000 mais 1.000 é igual a quanto? 4.000 metros. Esse é o tamanho da pista. 4.000 o quê, gente? Metros. Tá vendo como é as coisitas aí? Copie, cheio de trabalho, né? Vou explicar. O que que eu fiz? Eu tive que calcular a área da figura. Tá vendo essa figura aí? Então, o que que você pode fazer, pode ter confusão, é contar esses pedacinhos aí. O que que eu fiz? Só para a gente lembrar. Vou apagar tudo. Vamos, só para a gente lembrar. O que que ele fez lá? Vamos mudar aqui de cor. Vamos começar até uma curva. A curva, a velocidade é constante. Então, curva. Acelerou, freou. Não foi isso? Curva, acelerou e freou. Curva de novo, depois acelerou e freou. Então, ele deu uma volta. Então, vou descobrir o tamanho dessa uma volta. Qual o tamanho dessa uma volta? É a área dessa figura. Então, o que que eu fiz para saber calcular a área dessa figura? Que figura que é essa? Eu separei ela em um retângulo e dois triângulos. Então, base vezes altura, mais 2 vezes base vezes altura, dividido por 2. Cortei. Então, agora, cada quadradinho desse, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 50, então cada quadradinho desse vale 10. E para cima também, cada tracinho desse vale 10. Então eu fiz assim.
Base maior, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vezes 10. Vezes altura. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 10. Dos triângulos, 1, 2, base, 2 vezes 10. Altura, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 10. Então, qual é o tamanho da pista? 4.000. Certo? Visualizar a figura, lembrar de um gráfico que é o seguinte: a área de um gráfico que relaciona a velocidade com o tempo é numericamente igual à variação de espaço. Tranquilo aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos para mais outra? Entendeu isso? Eu fui calcular a área da figura. Vamos para mais outra, então. Vamos nessa mesma pegada aí de velocidade e tempo. Quer ver? Vamos ver qual poderia ser. A questão 10, com vocês aí, a questão 10. Questão 10 com vocês. Tentam aí, por favor. E aí, resolveram aí? Vamos ver essa questão 10? Olha lá, ó. É bem tranquila a questão 10, é só analisar.
vamos ver. Duas partículas A e B, que executam movimentos retilíneos uniformemente variados, se encontram em t igual a zero na mesma posição. Se encontra t igual a zero na mesma posição. Isso quer dizer que a posição inicial de A é igual à posição inicial de B e é igual a quanto? A zero. A posição inicial de A é igual à posição inicial de B, que é igual a zero. Suas velocidades a partir desse instante são representadas pelo gráfico abaixo. As acelerações experimentadas por A e por B têm mesmo módulo de zero quanto? A aceleração de A em módulo é igual à aceleração de B, que é igual em módulo 0,2 metros por segundo ao quadrado. Com base nesses dados, é correto afirmar que essas partículas se encontrarão novamente no instante de... Ele quer saber em qual instante a posição final de A é igual à posição final de B. A posição final de A é igual à posição final de B. É isso que ele quer saber. Certo? Então, vamos lá. Vamos pensar. Tocou o eixo da velocidade. Isso é a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial de A é 50 e a velocidade inicial de B é menos 50. Então, vamos lá fazer nossa função. Qual é a função? Eu vou até abrir aqui uma partezinha aqui para a gente escrever isso aí. Então, deixa eu colocar isso para lá. Vamos tirar nossas informações. Quem as informações? Vamos pôr assim, para A. O que eu tenho para A? Velocidade inicial de A mais 50 metros por segundo. A aceleração de A, isso tudo em A, hein? É negativa, que é para baixo, 0,2 metros por segundo ao quadrado. Velocidade inicial de A é zero. Isso é A, né? Então, quem é a função de A? Vamos fazer já a funçãozinha. Agora eu faço. Para B. O que aconteceu para B? Olhando, velocidade inicial de B é igual a menos 50 metros por segundo. A aceleração de B é mais, que a inclinação é para cima, 0,2 metros por segundo ao quadrado. Espaço inicial de B é zero. Certo, vamos abrir isso. Abrindo isso, eu tenho. Quem é a função de A? Espaço final de A. O inicial de A é zero. A velocidade é 50 vezes t, menos 0,2t ao quadrado, dividido por 2. Espaço de A, então, é 50t menos 0,1t ao quadrado. Esse é o de A. Quem é o de B? Espaço inicial, final de B. O inicial de B, menos 50 vezes t, mais 0,2t ao quadrado, dividido por 2. Isso vai ficar, espaço de B é igual a menos 50t, mais 0,1t ao quadrado. A pergunta é quanto eles vão se encontrar de novo. Então, se encontrar de novo, o espaço final de A é igual ao espaço final de B. Eles vão se encontrar. O espaço final de A igual ao de final de B. Então, o que é o espaço final de A? 50t
menos 0,1t ao quadrado é igual, espaço final de B, menos 50t mais 0,1t ao quadrado. Ó, vamos fazer assim. Tá negativo, passo para cá positivo. 50t mais 50t é igual a 0,1t ao quadrado. Tá positivo, passo para lá, negativo. Ou tá negativo, passo para lá, positivo. Mais 0,1t ao quadrado. Certo? Vai ficar 100t é igual a 0,2t ao quadrado. Um t aqui com um t aqui ficou. T é igual a 100 dividido por 0,2. Isto dá, ó, 100 dividido por 0,2, passa a vírgula igual aos casos, tira a vírgula. Dá por 5, 0, 500. Então, eles vão se encontrar de novo em 500 o quê? Segundos. Deixa eu só dar uma olhada lá. Letra D, 500 segundos. Deixa eu pôr aqui para vocês copiarem essa primeira parte. Né? Dá um trabalhinho, né? Um trabalhinho, trabalhinho, trabalhinho. Se encontraram de novo. Por quê? Para se encontrar, os espaços são iguais. Então, eles vão encontrar somente duas vezes. Em 0 e em 500, né? Uma raiz aqui é 0. Uma raiz nossa aí é 0. Professor, Diga. Oi. eu tinha feito pelaquela forma V é igual a VO, mas A vezes T também deu certo. Mas Pode ser assim ou não? o que você fez? Tipo, eu coloquei, calma aí, só levar pra pegar a questão. Ó, deixa eu te falar. Pode ocorrer uma coincidência, porque você fez um gráfico, você usou essa função aqui, né? Vovó e vovô ainda trabalham? Tinha colocado. Foi essa? Se foi essa, dá uma coincidência, tá? Essa aí que tá, V igual a VO mais A vezes T. Mas o que você está querendo dizer? Que no mesmo instante as velocidades foram iguais. É, É isso que você fez? Mas como? Eu posso estar na mesma posição com beleza. velocidades o quê? Diferentes, entendeu? Beleza, gente? Eu não posso usar essa função porque eu posso ultrapassar ou estar numa mesma posição com velocidades diferentes, tá bom?
Então, vamos lá para mais uma. Deixa eu descartar isso aqui. Aqui também. Vamos ver mais uma aí. Vamos ver mais uma. Questão 16. Vocês aí, questão 16. Ficou fora. Tenta vocês aí a questão 16. Vamos lá? Galera, questão 16, uma questãozinha tranquila. Vamos ver. Tranquila assim, tem umas continhas, né? O gráfico mostra a variação da velocidade de um automóvel com o tempo, durante uma viagem de 45 minutos. Então, a viagem durou 45 minutos, tá lá, ó. A velocidade escalar média desse automóvel nesta viagem foi de... Só para a gente chamar a atenção, velocidade média é a variação de espaço pela variação de tempo. Tá, então, o gráfico é um gráfico que relaciona velocidade com tempo. Então, a área da figura, deixa eu pôr de outra cor, a área da figura, ó, que é essa figura, é numericamente igual à variação de quê? De espaço. É aí que eu vou começar a ter mais trabalho. Eu vou fazer assim, eu vou aumentar aqui para a gente entender o que eu vou fazer. Vou fazer mais rápido isso. Galera, se eu pegar essa área aqui, ó, essa de vermelho, não triângulo, então rapidão, base, 2, altura, 1,5 dividido por 2. Corto, isso dá quanto? 1,5 quilômetros. Então, o vermelho, 1,5. Deixa eu pegar essa outra aqui, ó. Vou pegar a azul. Essa azul aqui, ó. Vamos calcular a área dessa parte azul. Base vezes altura. Então, base 20 vezes altura 1,5. Então, isso dá quanto? 30 quilômetros. Então, já tenho aí, ó, vermelho. Vamos pegar essa aqui, essa laranja mesmo, ó. Essa laranja. Isso é um trapézio. Então, é base maior, 1,5, mais base menor, 1, vezes altura, 2, dividido, base maior mais base menor vezes altura, dividido por 2. Corto, está quanto? 2,5. Tá, vamos pegar essa aqui agora, ó, roxa. Vamos pegar essa roxa aqui, que é outro trapézio. Então, a parte roxinha, que é outro trapézio. Base maior,
24 para 45. 21. É isso? 5, 4 menos 5, 1. 2, 4 menos 2, 2. Isto, 21. Base maior, base menor. Mais base maior, mais base menor. 43 menos 4, 24. 43 menos 24. 43 menos 24. Dá 19. Mais 19 vezes a altura. A altura 1 dividido por quanto? Por 2. Isso vai dar quem? 21, 20, 40 dividido por 2, 20. Então, isso dá um total de quanto? Vamos agora fazer as contas. Vou pagar aqui. Então, velocidade média é o espaço percorrido. O que é o espaço percorrido? Olha quanto vai ser o espaço percorrido. 1,5 mais 30 mais 2,5 mais 20 dividido por 45 sobre 60. Não vou fazer isso agora, não. Vou fazer devagar. Então, quem é a variação de espaço? A variação de espaço vai ser 1,5 do vermelho mais 30 do azul mais 2,5 do laranja mais 20. Isso dá quanto? 20 mais 30, 50. 3, 4. 54 quilômetros, certo? 30 mais 20, 50. 3, 4, 54. E quem é o tempo? É 45 minutos. Só que aqui está em quilômetros por hora, então, 1 hora, 60 minutos, 45 minutos, x horas. Isso, então, meu x é igual a 45 dividido por quanto? Por 60 horas. Então, velocidade média é 54 dividido por 45 sobre 60. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vamos simplificar por 9? Por 9. 54 por 9 é 6. Vezes 60 dividido. 45 por 9 é 5. 60 dividido por 5 é 12. 6 vezes 12 é quanto? 72 quilômetros por hora. Ficou apertado, mas letra D. Tá vendo como é para você fazer, calcular? Eu tive que calcular as áreas, lembrando que a velocidade média é o espaço percorrido pelo tempo gasto. Copia aí. Ou eu não posso calcular essa figura, a vermelha e a azul juntas, não? Posso. Posso calcular a vermelha e a azul juntas como um trapézio, viu?
como um trapézio. Copia aí, galera, para a gente ir mais outro. Beleza? Vamos para mais outra aí. Descartando aí. Vamos para mais outra. Galera, faça para mim a 17 aí. Tenta vocês a 17. É aí como cai no Enem, ó. Questão 17. Diminuir um pouco. Tenta vocês fazerem a 17 aí. Ô, galera, posso ver? Olha lá, ó. Questão 17. A figura abaixo representa o gráfico de velocidade escalar x versus o tempo do movimento da partícula. Então, é um gráfico que relaciona o quê? Deixa eu travar ele aqui. É um gráfico que relaciona velocidade com tempo. Então, o que eu já sei desse gráfico? Eu sei que se for inclinação para cima, se o gráfico é de velocidade e tempo, se for inclinação para cima, a aceleração é positiva. Não tendo inclinação, a aceleração é igual a zero. Inclinação para baixa, aceleração negativa. Então, vamos aqui. Aqui, a aceleração é igual a zero. Aqui, aceleração negativa. Aqui, a aceleração positiva. E aqui, a aceleração é igual a zero. Tá, então eu já defini isso aí, né? Vamos lá ver. Considerando os intervalos de tempo da figura, qual das seguintes afirmativas é correta? Vamos ver. Letra A. A partícula entrou duas vezes em movimento
Espera aí. Para entrar em movimento, ele tem que parar. Certo? Então, se ele tem que parar, a velocidade tem que ser igual a zero. Então, vamos ver quantas vezes que ele entrou em movimento. Ele estava com uma 1, acelerou, velocidade constante, freou, parou. Velocidade igual a zero. Uma vez. Freou não, aceleração negativa, aceleração positiva, parou. Mas se ele parou, ele entrou em movimento depois, então a partícula entrou duas vezes em movimento, ele entrou uma e a outra ele parou. Então ele não entrou duas vezes, ele entrou uma vez, certo? 3 vezes. Aqui eu não posso falar nada que ele me falou do movimento, tá? Ele tem velocidade igual a zero, mas eu não sei como que ele estava antes. Então, se eu contar aqui, ele parou uma, ele estava parado, entrou em movimento. Duas, pode ser. Vamos ver. Letra B. Em t igual a 9, esse eu vou pôr ponto de interrogação, porque aqui, gente, ó, aqui ele está parado. Velocidade igual a zero também. Então ele entrou uma, duas, pode ser. B. Em t igual a 9 segundos, ó, t igual a 9 segundos, a partícula estava a 9 metros mais afastada da origem. 9 metros mais afastada da origem. O que eu devo fazer para fazer essa conta? Vamos calcular a área dessa figura, que é um trapézio, né? Um trapézio, como é? Base maior, 5. Base menor, 2. Vezes a altura, 2 dividido por 2. 5 mais 2, 7. Então, ele estava a 7 metros. E voltou. Então, ele fala, em t igual a 9 segundos, a partícula está 9 metros mais afastada. Não, aqui ele está voltando. Ele estava com 7, então, letra B, errada. C. No intervalo entre 3 e 5 segundos, a partícula estava parada entre 3 e 5 segundos. A partícula estava parada? Não, está com velocidade igual a 2, está errado. No instante de 9 segundos, a partícula voltou à posição que ela ocupava em t igual a 7 segundos. Em 9 segundos, a partícula voltou à posição que ela ocupava em 7 segundos. Não. Em 7 segundos, ele estava a 7 metros. Em 9 segundos, ela vai voltar. Está errado. No intervalo entre 5 e 6, a partícula andou em sentido contrário ao sentido que ela andava no intervalo entre 1 e 3. 1 e 3, velocidade positiva, e velocidade positiva, falso também. Então, a resposta é a letra A. A partícula entrou duas vezes em movimento. Aqui ele está parado, entrou em movimento. Aqui ele parou, entrou em movimento. Letra A, nossa alternativa. Beleza? Nossa alternativa, letra A. Galera, é análise de gráfico e um gráfico velocidade função do tempo, certo? Nosso gráfico de velocidade em função do tempo. Alternativa correta, letra A. É muito comum essas questões estarem lá no Enem, porque é interpretação. Por que duas vezes? Porque aqui ele estava parado, ó. Vamos para outra aí?
Tenta fazer a oitava aí com vocês. Para entrar em movimento, eu tenho que estar antes o quê? Parado, né? Então, só para a gente entender, para entrar em movimento, eu tenho que estar o quê? Parado. Então, para parar a velocidade, só travar aqui para a gente ver a ideia. Eu não sei o que movimento que era antes, mas aqui a velocidade é quanto? Igual a zero. Então ele está parado. Se ele está parado, a velocidade mudou, ó. Mudou, então ele entrou em movimento. Não entrou? Aqui ele para de novo. Por que ele para? Velocidade igual a zero. E depois ele muda a velocidade. Então ele entrou em movimento. Então ele entrou em movimento quantas vezes? Uma, duas. Mas aqui, professor, ele para de novo. Para, velocidade igual a zero. Mas daqui para frente, ele entrou em movimento? Não. Ele para quantas vezes? Ele está parado três vezes, mas ele entra em movimento quantas vezes? Duas, porque velocidade zero, velocidade zero. Aqui para frente ele não entra em movimento. É justamente por isso aí. Certo? Na verdade, ele para três vezes e entra em movimento duas, porque a última ele para e não tem mais nada. Qual que eu pedi para fazer? Questão 8. Teoria aí com vocês, questão 8. Vamos lá para a questão 8. Questão 8, Samuel. Vamos ver a questão 8 aí para a gente estar resolvendo. Ó, só para chamar a atenção. Toda vez que você for olhar um gráfico, toma cuidado a análise que você está fazendo, tá? Toma cuidado que você vai ter que olhar para as unidades que ele está fazendo, que ele está relacionando. Certo? Então vamos lá. Dois carros A e B percorrem o mesmo trecho retilíneo de uma estrada. Suas posições relativas à origem, dada em função do tempo. Então, ó, é um gráfico que relaciona posição com tempo. Não é mais velocidade com tempo, é posição com tempo. Então, estão representados no gráfico abaixo. Assinale. Então, calma lá. Se é posição com tempo, o A é movimento uniformemente variado, com aceleração negativa, porque a curvatura é para baixo, certo? Com aceleração negativa. Esse é o A. O B é uma linha reta, é movimento uniforme, com velocidade negativa, porque a inclinação é para baixo. Com velocidade negativa, porque a inclinação de B é para baixo. Certo? Vou aumentar aqui
para a gente analisar direitinho. Letra A. Qual a nossa letra A aí? Vamos ver. Entre os instantes de T1 e T3, ó, T1 é esse. E T3, que é esse. Os modos da velocidade do carro A aumenta com o tempo. Ó, aumenta com o tempo. Vamos ver os módulos da velocidade do carro A aumenta com o tempo. Gente, é só pensar. Fez do A, a inclinação é para cima, então a velocidade é positiva. A velocidade é positiva, a aceleração negativa não aumenta, diminui. Então, o modo da velocidade do carro aumenta? Não, diminui. Por que diminui? Porque a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Certo? B. No instante de T3, o modo da velocidade do carro A atinge seu valor máximo. É o vértice do carro A. Isso quer dizer que sua velocidade é igual a quanto? A zero. Não é o valor máximo, é o valor igual a quem? A zero. C, então tá falso, tá falso. C, entre os instantes de T1 e T2, a velocidade dos dois carros tem sentidos opostos. Vamos ver a velocidade dos dois carros entre os instantes T1 e T2, né? T1 e T2. A velocidade dos dois carros tem sentidos opostos. A, nós já sabemos que a velocidade é positiva, e B, a velocidade é negativa. Um é sinal positivo e o outro é sinal negativo. Então, entre os instantes T1 e T2, as velocidades dos dois carros têm sentidos opostos? Correto. Para mim, é a letra C. Vamos ver a D. Entre os instantes T4 e T5, o modo da velocidade do carro B é maior do que o carro A. O modo da velocidade do carro B, inclinação. Ó, quem tem maior inclinação A ou B? É falso, porque em módulo o A tem maior velocidade, maior do que B. O carro A tem maior velocidade. É, entre os instantes T1 e T5. T1 e T5. O modo da aceleração do carro B diminui com o tempo. O B é movimento uniforme, não tem aceleração. Resposta, letra C mesmo. Beleza? Interpretação legal do gráfico aí, né? Interpretação legal. Interpretação ótima do nosso gráfico aí. Muito legal essa interpretação aí. Galera, então vamos aí. Então, o que nós temos aí? Fazer mais uma. Fazer essa 19 aí. Tenta fazer a 19 vocês aí. Questão 19 com vocês.
Pessoal, então vamos lá. Questão 19. Vamos fazer ela aí? Um móvel se desloca sobre uma reta conforme o diagrama a seguir. O instante que a posição do móvel é definida por x igual... Ó a pergunta, ele quer saber o instante em que a posição x é igual a 20 metros. Galera, é um gráfico de espaço e função do tempo, é um movimento uniforme. Então, espaço final é igual ao espaço inicial, mais ou menos a velocidade vezes o tempo. Espaço final é 20. Espaço inicial, quando toca o eixo de espaço, menos 30. A inclinação foi para cima, isso quer dizer que a velocidade assume um valor positivo, vezes o tempo. Então, eu preciso achar um desses dois. Vamos achar aqui a velocidade. Quem é a velocidade? É a variação de espaço. Poderia ser essa aqui, ó, que não vou calcular toda. É a variação de espaço pelo intervalo de tempo. Então, vai ser como 10, né? 10 dividido por 2. Isso quer dizer que a velocidade é 5 metros por segundo. Então, vai ficar 20 igual a menos 30, mais 5 vezes t. Está negativo, passo para lá, positivo. 5t é igual a 20 mais 30. 5t é igual a 50. T é igual a 50 dividido por 5. Isso é igual a quanto? 10 segundos. Letra C. Pessoal, beleza. Então, deixa eu só... Eu vou mostrar aqui uma coisa que eu quero que vocês resolvam para mim, certo? É o seguinte. Deixa eu ir lá no... Certo. Eu tô lá, eu vou enviar o link para vocês. Vocês estão vendo aí que nós estamos lá nós estamos lá no sistema Aritsá, tá? Em atividades. Eu quero que vocês resolvam a atividade de física, ó, física 4. Eu já vou até enviar para vocês. Compartilhar atividades. Já vou colocar lá no grupo, tá? Copiar. Este eu quero que vocês façam. Vou colocar lá vocês lá no grupo. Colocar aqui, ó. Colar. Essa atividade que eu enviei, a primeira aí, é de movimento uniformemente variado. Essa é a primeira, tá? Vocês vão clicar aí, lá com o sistema, vocês vão clicar, já vão ter uma atividade aí. Outra atividade que vocês vão fazer está lá em física, se eu não me engano, física 1, deixa eu ver. Aprofundamento, dilatação... Não, não é física 1, não. É física 2, que é a ideia de refração. Também não é a 2, não. É a 3. Então, vocês vão resolver aí. Introdução. Eu quero que vocês resolvam. Vou enviar aí, compartilhar. Outra, para a gente compartilhar aí. Eu quero que vocês resolvam essas duas listas aí, tá? Que está lá no grupo. Qualquer coisa, entre em contato comigo, que está lá no grupo, tá? Ou uma lista de movimento. Vou entrar aqui para vocês verem. Na hora que eu entrar,
vai aparecer lá a lista, ó. Tá abrindo aí. Você vai digitar o seu usuário, né? O meu aqui. Vamos. Vai entrar lá no meu aplicativo. Epa. Vocês vão conseguir entrar lá, tá? Eu não estou conseguindo o meu porque google.velasco@hotmail.com. Eu não sei por que, que o meu não está entrando, não. Vocês vão estar lá com o seu cadastrado e vão entrar lá, tá? Não sei por que, que o meu não entrou. É que eu devo estar com ele aberto aqui. Já está aberto, né? Então, dentro dessa, nós temos aí duas atividades, tá? Não esqueça de fazer essas duas atividades que está aí, para me entregar até segunda-feira, tá certo? Eu vou enviar um áudio lá no grupo explicando isso aí, tá bom? Galera, valeu, até semana que vem. Tenta fazer essas questões aí, beleza? Tchau para vocês.